E vocês vão ver nas publicações que vão seguindo aqui a do ministro, coisas como essa, né? Uma imagem de Jesus com Bolsonaro e com o texto, com a frase, né? Vá e impeça a guerra, Jair. E aí você fala, gente, o que é isso? Que gente é essa? E quando você pensa que o problema é só com o Ricardo Salles, aí a gente chega aqui num outro ministro de Estado, que publica o seguinte, o senhor Gilson Machado, aquele da sanfona, né? O sanfoneiro macabro. Disse o Gilson, o maior líder conservador do planeta. Ele publica uma capa falsa da revista Time com os seguintes textos. Prêmio Nobel da Paz 2022. Mentira. Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. Ele não sabe o que ele vai conversar na Rússia. Ele está indo, isso aí não é um problema só do Brasil, para cumprir uma agenda que foi solicitada pelo Putin, que está tirando proveito político, por incrível que pareça, desse tipo de conexão, mostrando que a Rússia não está isolada, que a Rússia conversa com todo mundo, protegendo os interesses dos russos. Como eles fizeram a semana passada recebendo o presidente argentino e agora recebendo o presidente brasileiro. A viagem do Bolsonaro está cercada de situações muito inusitadas. Agora de tarde, a publicação do Jamil Chad no UOL, dizendo o seguinte, russos exigem Bolsonaro confinado até encontro com Putin. E Bolsonaro vai ficar preso no hotel até se encontrar com Putin. Vocês conseguem imaginar algum líder de Estado sendo submetido a esse tipo de situação? Esse tipo de situação é um ato protocolar ou, nesse caso, é considerado um ato de humilhação? Vocês conseguem imaginar o Putin fazendo isso com Biden, com Angela Merkel, que saiu, com o chanceler alemão, com outro presidente, um presidente da China? Alguém seria submetido a esse tipo de situação? Pois bem, mas o presidente estará por várias razões e principalmente por razões sanitárias. O presidente vai ter que ser submetido, o presidente brasileiro, a 5 testes para poder chegar perto de Putin. E não só isso, ele só poderá levar um intérprete para a sala onde ele estará com Putin, por razões de segurança, mais uma vez, sanitárias. A agenda de Bolsonaro na Rússia tem cerimônia militar e almoço com Putin. Aí eu fui ver que cerimônia militar seria essa, né? Eles vão ter que ir lá na muralha, onde ficam guardados ali os corpos de muitos heróis comunistas, heróis russos, e eles vão passar por ali para prestar suas homenagens e prestar também, colocar flores ali. O espaço chama a necrópole, né, da muralha do Kremlin. E nessa necrópole aí, a gente vai encontrar o túmulo do soldado desconhecido. Gente, aí tem uma pira aqui, pegando fogo ali, né? Ao fundo ali está o capacete do soldado, está a indumentária dele, que chama atenção por alguns aspectos e certamente se a comitiva brasileira tivesse atenção nesses detalhes, muitos ficariam muito constrangidos de comparecer para bater continência para esse soldado desconhecido. No chão, por exemplo, temos uma estrela, que seria uma estrela vermelha, o símbolo da União Soviética, o símbolo de uma nação absolutamente intitulada como uma nação comunista que eles tanto repudiam para cima e para baixo. Quando você analisa uma outra fotografia sobre um outro ângulo, sobre esse túmulo do soldado desconhecido, vocês vão ver aqui um capacete e vocês vão ver ali a pira, né, com fogo ali, mas quando a gente amplia, melhor dizendo, essa fotografia, vamos ver se dá para mostrar para vocês aqui, se eu arrasto aqui para um ângulo que dê melhor, vamos ver aqui. Opa, aqui está o capacete do soldado, acho que não dá para ver, mas eu vou disponibilizar essa fotografia. O capacete do soldado também tem uma estrela vermelha. Ela ali não é colorida, mas nós sabemos que é uma estrela vermelha porque era assim que os capacetes eram colocados. Mas quando eram desenhados, eram produzidos, né? E quando você amplia ainda mais essa fotografia aqui, vendo a indumentária do soldado desconhecido, vocês vão ver que o general Heleno, o Bolsonaro, todos eles estão ali, vão bater continência para um soldado que carrega esse símbolo aqui, de uma foice e de um martelo, né? O símbolo do comunismo. Até mesmo os jornais, que são considerados jornais alinhados, que a gente chama de mídia OTAN, como o jornal o Globo, eles mandaram um correspondente lá para fora, para Moscou, e eles estão atestando exatamente esse sentimento, que os russos não estão com essa atenção toda. Eles não estão sendo influenciados por essa máquina de propaganda que fomenta a tensão e fomentando a tensão, fomentando o perigo, isso gera uma série de movimentações econômicas no mundo também. A matéria diz, moscovitas não temem guerra e veem propaganda. É assim que eles estão enxergando. A gente vê também outra parte aqui da matéria, informando que o governo russo, né,
está tentando dar uma distensionada, pelo menos para esvaziar um pouco essa argumentação. Quando a gente entra aqui na agência russa, eles estão falando isso, estão nessa direção também. A Sputnik Brasil. Alegações sobre invasão russa são uma loucura maníaca midiática, diz Peskov. Peskov é o porta-voz do Putin. Tudo acaba distraindo a atenção do povo brasileiro para situações muito complicadas que nós temos aqui dentro, como, por exemplo, essa aqui. Preço do governo para a Eletrobras é bem menor do que de concorrentes. Gente, o governo está avaliando a Eletrobras 15 vezes mais barato do que a sua congênere em relação às outras empresas de energia que têm espalhadas pelo mundo. Então, só uma pessoa muito mal intencionada, só alguém trabalhando contra o Brasil, para subavaliar 15 vezes o patrimônio nacional para entregar nas mãos de grupos privados. Nós não estamos discutindo isso, porque a gente fica discutindo as maluquices de Bolsonaro, tudo aquilo que está fazendo. O Guedes está escondido, o Lira está escondido, mas eles estão trabalhando contra o Brasil, para que no meio dessa história toda nós sejamos surrupiados. E do ponto de vista político, a gente vai vendo as patifarias por todos os lados, né? O jornal vai mostrando para a gente que o Bolsonaro só está livre porque ele tem um apoio daquele que deveria processá-lo, daquele que deveria intentar ações contra ele. E a matéria diz, Moraes dá prazo à PGR sobre ataques do presidente ao TSE. Todo mundo viu no Brasil que o Bolsonaro utilizou de inquérito vazado, inquérito sigiloso vazado, que ele mentiu, que ele reproduziu as mentiras pelas redes sociais, que as redes sociais ficaram ensandecidas falando contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra os ministros da Suprema Corte Brasileira, utilizando de forma criminosa informações que não poderiam utilizar e fazendo uma propaganda também, de igual modo, criminosas contra o sistema eleitoral. E o senhor Augusto Aras vai ter uma hora que ele vai ter que prestar contas para a sociedade, porque ele não é funcionário do Bolsonaro, ele é funcionário do povo brasileiro. Ele vai ter que contratar advogado certamente mais à frente. Aras ignora a interferência de Bolsonaro no IPHAN e Aras ignora qualquer coisa de Bolsonaro em qualquer assunto. É muito difícil, enquanto o senhor Augusto Aras estiver à frente da Procuradoria-Geral da República, que essa instituição não seja humilhada também diante do seu papel constitucional, que está sendo totalmente desrespeitado pelas figuras que estão ocupando a direção da PGR nesse momento.